Olá, estamos começando mais um Hoje Tem Conversa aqui no nosso Marília Hoje. E aí, Letícia? Tô animada para mais um episódio, hein? Estamos começando com tudo aqui com dois convidados especialíssimos. Muito especiais. Eu já quero adiantar para você. Quem são eles? Moisés e Juba. É isso aí. Juliano Freire, Moisés Martins Júnior, o pastor Juba e também aqui o grande Moisés. E eles vão falar aqui um pouco sobre o Colégio Água Viva, mas a gente vai falar em especial sobre educação, sobre filhos, sobre família. Vale a pena você ficar com a gente no podcast de hoje, que tá demais. Mas antes disso, claro, a menção dos nossos patrocinadores, entre eles o nosso querido Colégio Água Viva, com uma história incrível com a cidade, um espaço fantástico. Se você ainda não conhece, eu quero te convidar para ir lá conhecer, marca uma visita, a equipe vai te atender com todo carinho, você vai conhecer os detalhes dessa escola que tem realmente conquistado o coração da família marilhense. E o que é importante, né, com os princípios cristãos. Então, não perca essa oportunidade, matrículas abertas, agora já abertas para 2024, então não perde tempo não. Também com a gente, o Esmeralda Shopping. Esmeralda Shopping, 19 anos, Moisés, é isso? Estou falando errado? Exatamente, 19 anos, parece que nasceu ontem, né? Olha, já atingiu a maioridade o Esmeralda Shopping. E lembrando que hoje é quarta-feira, hoje tem quartô lá na praça, hein? É isso aí. Você sabia que você pode ganhar um outro prato igual àquele que você comprou, descontos de até 70%? Vou sair daqui, eu vou lá jantar. É a grande opção. E você, mas ó, pode ir acompanhando, vai assistindo aí pelo Facebook, não tem problema. Você vai chegar lá, tem internet, tem Wi-Fi. Aliás, tem gente que vai trabalhar lá, né? Eu fui lá trabalhar esses dias. Fui numa reunião, precisava ir na outra. Eu falei, eu tenho uma horinha, onde eu vou? Falei, vou lá no Esmeralda trabalhar, ar-condicionado gostosinho, tomadinha lá. Fiquei trabalhando tranquilaço. É isso aí. E lembrando que já vai chegar o Papai Noel. Agora em novembro. Dia 4, sabadão. Chegada do Papai Noel, uma grande festa. Na semana aí a gente vai falar mais detalhes para você, então fica com a gente. Bom, quero lembrar também da BR7. BR7, exatamente. Novo lançamento aí tá com tudo, viu, Marcos? Você no correio, você falou que você ia comprar, vai acabar as casas. Ah, mas eles lançam outro depois, né? já tá pensando no próximo. Então é isso aí, galera. Você que quer adquirir aí uma casa novinha, maravilhosa, com selo de qualidade da BR7, é só entrar no site www.meubosquedosips, acessar, preencher o cadastro lá, que você vai receber todas as informações sobre como que é dentro, pode fazer a visita, enfim. Ou ligar, se você preferir, tiver já aí um corretor de confiança, ligue e fala, eu quero saber mais sobre o novo empreendimento da BR7, que eles vão te passar todas as informações. É isso aí. Com a gente também a Cliniprev do Sistema Prever. A Cliniprev está realizando um evento. Eu vou falar no final do podcast hoje. Aliás, no meio do podcast, eu vou trazer um evento muito legal que eles vão realizar lá. A importância de você trabalhar, lidar com o luto, né? A gente sabe que o luto é algo tão complicado, mas vai ter uma equipe fera lá para falar. A Carol, que é psicóloga lá da Cliniprev. O nosso querido Jean Douglas, que é um cara fantástico, sabe tudo do assunto. E certamente você vai poder participar dessa palestra, um café da tarde delicioso, gratuito, muito legal. Bom, quero lembrar também Ventilador e Casa com a gente, do meu amigo Silvião, ali na República, quase esquina com a José Bonifácio. A Viva Melhor, Casa Viva Melhor, incrível ali na Avenida Pedro de Toledo, em frente ao antigo Alto Cafezal. Sabe onde fica, né? Passe lá, confira, porque tem uma coleção de estofados e colchões incríveis para você. E claro, a gente lembra também da nossa querida Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Ligue a gente uma avaliação no 99907-2707, Oral Sim do professor Marcelo Rodrigues. Feito aí os nossos patrocinadores, que aliás a gente quer honrá-los realmente, porque é por conta dos nossos patrocinadores que a gente consegue estar aqui e trazer um papo bacana para você toda quarta-feira. Bom, Moisés, Juba, prazer em recebê-los aqui, uma grande alegria. Eu quero começar com o Moisés perguntando o seguinte. Primeiro assim, Moisés, você é um cara que eu admiro muito, porque você é um cara que não para, você é um cara no 220, né? É Esmeralda Shopping, é Colégio Água Viva, são os seus negócios, enfim. Como é que você dá conta, cara? Tudo bem, Marcos? É um prazer poder estar aqui com vocês, apresentando um pouco daquilo que a gente faz, não só de colégio, como shopping. Agora, rapaz, a quantidade de coisas que a gente trabalha ou a gente faz, tudo começou, só você ter uma ideia. Eu comecei trabalhando vendendo batata. Você sabe disso, com essa história do meu pai, da minha família. E na venda de batata apareceu o shopping center, porque eu vendia batata num shopping center, nas lojas de batatas recheadas, começando vendendo Marília Shopping e depois no Esmeralda Shopping.
E nesse processo de fazer uma venda de batata foi onde eu adquiri um restaurante dentro de um shopping. E o fato de eu ter um restaurante dentro do shopping fez eu ter paixão também por shopping. Até fazer parte de uma diretoria e hoje ser o presidente do Esmeralda Shopping. Pela graça de Deus, por um período aí mais de 6 anos, nós estamos lá na frente. Só que ao mesmo tempo, eu sou cristão, frequento uma igreja séria aqui na cidade de Marília. E a igreja parece que não, mas ela dá uma bagagem para nós. Então você começa a aprender muita coisa na igreja. Você aprende a conversar, você aprende a lidar com o público. E dentro da igreja a gente foi desenvolvendo alguns dons. Começamos a trabalhar voluntariamente em vários projetos da igreja, desde mocidade, desde adolescente, com turma de adolescente, depois líder de mocidade. E aí a gente foi trabalhando. E nesse processo a gente começou a ampliar o nosso leque de trabalho dentro da igreja. Só que a nossa igreja é uma igreja que tem vários projetos. E nesses projetos precisa de pessoas praticamente com tempo hábil para poder fazer os projetos ou acontecer os projetos. Então foi aí que eu fui me apaixonando também pelos projetos. E o Colégio Água Viva hoje é um projeto da nossa igreja. Então por causa disso, junto com o shopping, junto com a igreja, é onde a gente foi abraçando os projetos. Por isso que hoje Deus nos permite que a gente possa ter um leque maior de aprendizado, mas para ter tudo isso, você tem que ter equipe muito boa, você tem que ter pessoas próximas, tem que saber delegar, tem que estar próximo de cada um deles, para que as coisas aconteçam, porque se a gente sozinho não consegue fazer nada. Então, eu agradeço a Deus, louvo a Deus até por isso, porque temos equipe boa em todas as áreas. Então, tendo equipe boa, Marcos, fica mais fácil poder organizar e poder estar dentro desses projetos aí que Deus tem colocado para nós. E assim, você falou que tem vários projetos. Como que surgiu aí do colégio, da educação, principalmente? O Colégio Água Viva hoje tem 27 anos. 27. Aconteceu lá. Eu era menino, hein? Você era menino. Eu era adolescente. Eu lembro quando a igreja foi desafiada a abrir um colégio. O colégio começou primeiramente numa rua, chamada na Rua Monteiro Lobato, numa casa. Começamos pequenos. E dessa casa apareceu a oportunidade de nós comprarmos um terreno. E esse terreno era totalmente acima do valor do que a igreja conseguiria pagar na época. Se eu não me engano, foi vendido por $100 mil na época, aquele terreno, um terreno grande, 14 a 15 mil metros atrás da Marilã. Inclusive, a própria indústria era proprietária do terreno. E foi quando nós fomos negociar com eles. E eles falaram assim, não, nós vamos vender para vocês. Só que nós não temos dinheiro. Eu falei, não tem problema, vocês pagam do jeito que vocês quiserem. A única coisa que eu faço questão é do reajuste anual, mensal, a correção monetária. E nós, por fé, fomos. E a igreja comprou essa ideia, é isso que é bacana, Quando você lança um projeto e a igreja abraça, e todos os membros se sacrificam de alguma certa maneira para fazer aquilo acontecer. Então eu acredito que o projeto Água Viva foi um projeto sacrificial, onde todos os membros tiveram que arregaçar as mangas, colocar dinheiro do bolso para poder fazer acontecer aquele projeto há 27 anos. E hoje a gente está num complexo fantástico, nessa área que eu falei de 14 mil metros, mais de 10, 12 mil metros de área construída. O Colégio Água Viva hoje é, sem dúvida, a área com uma das melhores estruturas de colégio que Marília tem hoje. Não só por causa da sua reforma, tudo aquilo que nós fizemos nele, tem feito nele, é feito no colégio ano a ano, mas por causa da sua área verde, a questão de lazer, piscina, ginásio e por aí vai. Então hoje o Colégio Água Viva tem sido um manancial na vida das famílias, num período tão difícil que nós estamos vivendo em relação à área da educação, em relação a todas essas questões que têm envolvido família. Então hoje, depois de 27 anos, a gente consegue enxergar a visão que foi dada lá atrás e o quanto que o colégio hoje faz diferença na cidade de Marília. Ô Moisés, e isso foi crescendo gradativamente, claro, Inclusive a questão dos cursos, a questão de educação infantil, depois fundamental e hoje até o ensino médio. Faz tempo que está integral assim? Foi assim, não. O ensino médio é recente. Se eu não me engano, eu não sei se eu vou ter um número preciso, mas já fazem 5 anos, 4 ou 5 anos que a gente formou o terceiro colegial. Começou o colegial há 8 anos atrás, onde começa no primeiro colegial. E hoje, por exemplo, fazem 2 anos que nós temos o integral. Então o colégio começou devagar, começou no infantil. Depois no infantil, você amplia para construindo o mesmo, Fundamental 1, depois Fundamental 2 e depois no ensino médio. Então, hoje nós somos um colégio praticamente completo. A gente entende nessa visão de poder fazer o fechamento do ciclo até o terceiro colegial. E isso para os pais é um privilégio, Quer dizer, ele saber que ele pode, não vai ter que se preocupar, porque escola é algo que chama a atenção dos pais, Para todo mundo aqui é pai, sabe, Sim. Ô Marcos, o que é legal do colégio hoje, só para você ter uma ideia, hoje eu atendi muitos pais, porque nós estamos em campanha de matrícula.
E eu tenho falado para várias pessoas, quem não entrar no Colégio Água Viva esse ano, se nós não fizermos uma grande ampliação nos próximos anos, não entra mais. Então, provavelmente, o Colégio Água Viva vai ser o último ano de matrícula. Porque os próximos anos vão ser apenas rematrícula. Porque não cabe. Nós Eu estamos ia te perguntar isso, em média, quantos alunos, assim, por ano vocês têm, né? Tem uma ideia? Hoje no ensino médio dá mais ou menos 30, 35 alunos por sala. A gente consegue colocar. Nos pequenos, menores. Por exemplo, no Infantil 2, onde começa a partir dos 2 anos, você coloca uma sala menor. Uma sala com máximo 15 crianças, para poder cuidar, porque requer um cuidado maior. Sim. Aí vai aumentando no primeiro ano para 20, 22 alunos, depois vai indo para 24, 26. Aí no Fundamental 2, que é a partir do 6º ano, que a gente consegue colocar 30 alunos, 32 alunos, para até o ensino médio ter uma média de 35 alunos. Nós não trabalhamos com umas salas muito cheias. Sim, legal. A gente trabalha com umas salas com tamanho bons, até para pedagogicamente trabalhar melhor o aluno e também para não ter aquele inchaço dentro da sala de aula, que hoje fica muito difícil, uma turma muito cheia, você poder ministrar aula. Quanto menos aluno, melhor a qualidade, com né? Para o professor É. passar o conhecimento. Mais fácil lidar. Vamos perguntar para esse professor aí, esse capelão. Primeiro, conta pra gente, de repente o pessoal está assistindo, mas o Juba é capelão? Capelão. Eu, por exemplo, não sei então, o que é capelão. aí, ó. Na verdade, não, é interessante que a minha história, agora o Moisés estava falando da história, eu estava aqui pensando, né? Porque eu entrei na IPI faz 5 anos. Fazem 5 anos que eu estou na IPI e 3 anos que eu estou como capelão do colégio. Né? Sou pastor da igreja e entrei. Só que a minha história, indiretamente, minha filha entrou no colégio, ela ia fazer 2 anos. Ela entrou em janeiro, fevereiro, ali, né, quando fizemos a matrícula. Em março, ela fez 2 anos. E eu era pastor de outra comunidade aqui na cidade e sempre fiz campanha para Água Viva. Ela hoje está com 14 anos e está lá no colégio. Então, como pai, antes de mais nada, como pai, eu posso falar realmente, é uma tranquilidade. Quando Moisés falou do manancial para as famílias, o Colégio Água Viva é esse local. É um local que me deixa tranquilo. É um local que quando eu chego, e não é porque eu sou pastor da primeira IPI, que é o projeto nosso lá, e hoje eu tenho esse privilégio de estar lá dentro, mas é um colégio que quando você chega na porta, você sente diferença. Sente diferença. Porque não é um colégio feito para lucro, não é um colégio que trata as crianças como números, é um colégio que tem princípios e valores cristãos. É um colégio que olha cada família de modo diferente. Não é uma matrícula que é feita. Cada aluno que entra é uma família que a gente cuida. Então, esse é o meu testemunho como pai. Mas deixa eu falar de capelania. Deixa. Eu quero que você fale. Mas você sabe que antes, deixa eu só fazer um comentário, que eu falei que o Moisés trabalha muito e tal, e aí o Moisés, na explicação dele, modesto como sempre, ele disse assim, é que eu tenho uma equipe e tal. Aí você olha para a equipe do cara, por exemplo, você pega um Juba, eu também não sei aonde que como é que essa agenda dele dá conta. Porque o Juba, você liga para ele tá atendendo um projeto não sei o quê, outra hora ele tá dando aula, outra hora agora não posso que eu tô na célula, depois eu tô na pregação. Quando ele tá de folga, ele tá fazendo live comigo no canal Palavra do Pai. Ainda bem, né? Você trabalha nessa igreja, nesse projeto. Graças a Deus, cara. Graças a Deus eu tenho o privilégio de ser, né, abraçado pela primeira IPI com tantos projetos e sou apaixonado por cada projeto. Minha área forte é muito questão de jovens, adolescentes e projeto social. Essas sempre foram minhas áreas fortes. Além da questão do ensino, claro, com relação à igreja, pastoreio. E aí encaixou, que juntou essas duas coisas, né? Na verdade, desde que eu estou na primeira IPI, eu comecei a trabalhar com os jovens adolescentes. E aí o pessoal falava, Juba, você tem que vir pro colégio, você tem que vir pro colégio. E aí a gente tinha lá, já tinha um capelão e tal. E aconteceu que o Valdir teve que ir para outro projeto e surgiu a vaga. Quando abriu a vaga, o professor de educação cristã também tinha saído. E aí o pessoal falou, ó, Juba, dá aula aí só 6 meses para quebrar um galho enquanto o professor saiu. E aí faz 3 anos que eu tô lá de capelão e professor. Eu dou aula de educação cristã também, desde o 6º ano até o 3º do ensino médio. E tem sido maravilhoso. Bem, vamos lá. O que é capelania? Capelania é como se fosse um pastoreio. Né? Tem a capelania hospitalar, capelania militar. A ideia é de você cuidar das vidas. Então, como capelão da escola, é como se fosse um pastor dentro do colégio. Eu cuido não só dos alunos, mas eu cuido da vida dos funcionários, todos os colaboradores e das famílias, os familiares, claro, que me permitem ter acesso ao coração deles. A ideia é justamente ter esse cuidado além do pedagógico, além do educacional. Então, e a gente fala, é impressionante que justamente nessa época de pós-pandemia,
né, nós percebemos a sociedade, de modo geral, doente nas suas emoções, né, com problemas emocionais terríveis e profundos. Então, quando eu chego ali, a ideia é justamente essa, dar esse apoio emocional, espiritual, para as pessoas, além do serviço, além do pedagógico, além do educacional, tanto para todos os colaboradores, professores e familiares e alunos. E quando eu cheguei, eu confesso para vocês que é assustador, assim, porque estava, na época da pandemia, os professores num nível de estresse altíssimo, porque estava todo mundo em casa sem saber o que ia acontecer, e muitos nem sabiam lidar com essa questão de tecnologia, tiveram que aprender na marra. Então foi muito interessante, foi desafiador, mas eu me apaixonei por estar ali. É muito gostoso. São, querendo ou não, quantos alunos nós temos hoje ao todo? Quase 600 alunos. Mais quantos funcionários? Diretos e indiretos, 90. Então nós temos um universo de 700 pessoas, sem contar as famílias. Isso que eu ia falar, sem contar Sem contar as Universo familiares. a gente fala que o Colégio Água Viva é uma igreja de 2.000 pessoas. Aí. Porque a gente vai pensar que é pai, mãe, um irmão. No mínimo 3, né? Temos Tem 2.000 pessoas envolvidas Sem dúvida. conosco dentro do projeto. Então essa é o serviço de capelania. E além da capelania, eu sou professor de educação cristã, trabalhando com os princípios cristãos na sala de aula. Então, do 6º ao 9º ano eu tenho um currículo que eu montei, e no ensino médio, agora tem um novo ensino médio, a educação cristã virou eletiva. Então eu trabalho algo como cristianismo e vida, trabalhando com projetos sociais, eu crio grupos, eles criam projetos sociais fictícios, mas que podem ser levados para outros lugares. E falando um pouco sobre isso daí, sobre essa questão de você trazer a questão do cristianismo dentro da escola, isso tem que ter uma sensibilidade muito especial, né? Eu diria, para atrair essa garotada também, né? Como é que você constrói isso, Juba? Cuidado, você fala, no sentido de atrair a nova geração? Não, de ou no atrair a nova sentido geração. Ah, tá. Porque é engraçado, porque para os pais eu também achava isso, né? Puxa, como é que vai falar de trazer Bíblia para dentro do colégio? Se vai ser chato ou não? Todo mundo quer. Porque os pais é Bom, não sei, impressionante. né? Não, o colégio já tem essa característica, como Moisés falou. O colégio já tem essa Quando característica a que as pessoa pessoas vai buscar procuram. ela sabe o que ela está procurando, né? Sabe? Isso. 90% das pessoas que nos procuram sabem da confessionalidade que ele tem. E a gente fala, né, que aqui tem princípios extremamente bem definidos. E é Aqui legal a gente- falar também que não é nós- uma igreja, né? Não, Isso aí que que eu- tá. Apesar de ser mantido por uma igreja, esse projeto ser da primeira igreja presbiteriana independente de Marília, ele é um colégio que não fala de placa de igreja. Ele é um colégio que fala do amor de Deus, através das escrituras sagradas. É esses princípios que nós não negociamos. Então, quando o pai nos procura, a gente fala, pai, aqui tem princípio que a gente não negocia. Por exemplo, Páscoa. Páscoa no Colégio Água Viva, nós não vamos falar de coelhinho da Páscoa ou de chocolate, vamos falar da ressurreição de Cristo, né? Da morte e da ressurreição de Cristo. A gente fala sobre o que aconteceu nesse período, né? Dia dos pais, dia do pai, dia da mãe. Dia da mãe, qual que é o papel da mãe? Dia dos pais, qual que é o papel do pai? Do pai, figura masculina. O que ele representa na vida da família? Então a gente deixa muito claro, obedecer a pai e mãe, obedecer professor, o que a palavra de Deus fala, respeito de oração. Então esses princípios são muito bem definidos, onde nós não abrimos mão. Numa sociedade que está invertendo todos os valores, o Colégio Água Viva se levanta para falar, não, nesses princípios a gente não mexe. Isso aqui são coisas que nós não mudamos de maneira alguma, porque isso está fincado na nossa Constituição e na nossa confessionalidade. Inclusive agora, semana que vem, que é dia 31, todo mundo vai ao Halloween, a gente trabalha a Reforma Protestante, que é no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Então a gente tem esses valores e realmente isso a gente traz para a sala de aula, para dinâmicas, Sim. E aí é um diferencial. Porque a gente imagina, assim, né, quando é mais jovem, é difícil o jovem se concentrar na sala de aula, ainda mais depois de pandemia, telas. Quanto mais novo, as pessoas estão mais em frente de tela. Então, imagino que deve ser desafiante também trazer, Sim. não só no ensino cristão, mas em todas as partes de matérias, nisso né? você sabe que o Água Viva, claro que hoje em dia a tecnologia não tem como fugir dela, Sim. então basicamente várias escolas têm isso, mas quando eu entrei também na Água Viva, algo que eu me surpreendi, porque todos os alunos têm um iPad, os professores nós temos iPad, têm acesso em toda a sala de aula, a gente trabalha com conteúdo tecnológico, com projeção, com tudo, é super avançado nesse sentido. Cabe ao professor, claro, cada professor Saber tem lidar, professor né, que com a vai ter tecnologia, desafios ou sim. não, mas de trazer esse lance da tecnologia ou não. Quando eu cheguei, um dos desafios era esse, pensando na pergunta do Marcos, com relação, puxa, como que eu vou trabalhar com os adolescentes? Claro que lá tem muitos de igreja,
Mas tem muitos que não. E tem muitos até que os pais levam para lá quando surge alguma dificuldade, algum problema, falam, ai, gente, vocês têm princípios, valor, resolve aí para mim. E a gente lida com algumas situações. Mas é muito legal. E quando eu cheguei, a preocupação era, puxa vida, será que eles vão ficar atentos à aula de educação cristã? Será que eles vão prestar atenção? Essa é a minha pergunta, porque assim... Como trazer para essa... Isso, porque assim, poxa, coisa chata, né, cara? Educação cristã, entende? O pensamento da criança ou do jovem ali, não é? Eu não quero defender meu capelão, não, mas o Mas é que vai do professor. eu sei que o cara é diferenciado, por isso que eu quero ouvir eu aí. acho assim, Eu só levantei pra ele chutar, Moisés. né? Mas deixa que eu chuto, né? Senão... Mas assim, o Juba faz um trabalho impecável nesse aspecto. Ele tem dom para lidar com os jovens adolescentes, né? A cara dele novo, né? É um cara velho, de idade, mas ele não é um cara que aparenta. Tem hora que você não sabe se é o Zezé de Camargo ou se é ele mesmo. Mas isso é fundamental, você ganhar o time. É. Eu sempre uso essa frase, ganhar o time. E ganhar o time é isso aí, ganhar os alunos se sentir seguros, se sentir renovados, né? Depois, lógico, o Juba vai ter oportunidade de falar também. Por causa do trabalho dele como professor de educação cristã, a célula que a gente faz hoje, na sexta-feira, da Água Viva, tá bombando. Os adolescentes estão indo, os pais estão confiando. Por quê? Porque tá vendo algo diferente naquilo que é feito, né? E o legal é que os próprios jovens estão sedentos de ouvir Deus. Eles estão sedentos de ouvir a palavra da verdade. Então, mais uma vez, o Colégio Água Viva, ele não é só um manancial, mas ele é um divisor de águas na vida das famílias, porque a gente apresenta a Bíblia, a gente apresenta Jesus, a gente apresenta aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e isso tem mudança de vida na vida deles. Então, isso é muito bacana. A minha ideia foi justamente essa, de tentar conquistar a galera. Inclusive, esse momento de sexta-feira, nós temos um momento de sexta-feira à noite com os adolescentes lá, a partir dos 11 anos até quando se sentir adolescente. E esse momento de sexta-feira à noite no Colégio Água Viva é aberto para todos. Então, quem estiver nos assistindo e ouvindo, se quiser, seu filho adolescente, sexta agora, 8 horas. 8 horas da noite. 20 horas, 8 horas da noite no Colégio Água Viva, é aberto para toda a comunidade. Pode mandar o adolescente lá e a gente conversa sobre princípios cristãos, sobre temas atuais. Por exemplo, a aula de hoje, essa época que a gente tem vivido, tem falado sobre a guerra. Então, hoje eu trouxe na aula de hoje, essa semana, né? Eu tenho trabalhado justamente essa questão da guerra, da questão da história de Israel, a história da Palestina, por que eles estão brigando desde então, o que acontece, qual que é o nosso posicionamento enquanto cristão, e aí eu trago sempre o assunto para a realidade. Então eu fiz uma progressão para eles conhecerem Jesus sem serem religiosos. Então, o 6º ano eu trabalho um Jesus histórico. O mapa, quem era Jesus, a geografia, como é que faz. No 7º ano eu trabalho, mas esse Jesus, o que tem a ver com a minha vida? Tá, e aí eu começo a trabalhar alguns assuntos sobre amizade, influência, sobre Jesus e a tecnologia, Jesus e as drogas, Jesus. No 8º ano já sobe um pouquinho mais, então eu tenho que trabalhar um pouquinho mais de responsabilidade, então é Jesus e a contemporaneidade. Aí eu já começo a trabalhar alguns aspectos E quando chega no 9º ano, aí eu já vou começar a preparar para o ensino médio também, Jesus e o que eu faço com isso. Então, qual é a prática? Como é que eu posso passar isso para frente? Quais são os princípios e valores? Então, a ideia é a gente trabalhar com eles sempre com algo relativo ao que eles possam usar no seu dia a dia. Em casa, com seus pais, nos seus relacionamentos, no esporte. E aí a gente vai tentando aplicar. Claro que, somando a isso, tem os dias específicos que a gente trabalha, né? Como Setembro Amarelo, tem a questão do bullying, tem alguns dias específicos que já tem, alguns temas específicos que a gente vai trabalhando, então dependendo como surge. E aí eu vou aproveitando o dia a dia. Mas e no ensino médio a gente trabalha com essa questão dos projetos sociais. Então eu procuro sempre trazer, por exemplo, personagens que fizeram diferença na história. Então a gente trabalha a vida de Martin Luther King, a gente trabalha a vida de William Wilberforce, que foi um cara sensacional. A gente vai trabalhando temas. Eu trago pessoas que fazem diferença hoje, que estão vivos, e faço videoconferência com eles para os caras contarem a história, o que eles estão fazendo em São Paulo, o que eles estão fazendo em BH, e conta a história. A gente vai trabalhando com temas atuais. E até, graças a Deus, a molecada curte. Bem dinâmico, né? Ficou ouvindo, eu falei, com vontade de voltar a estudar, né? Quero ir para Água Viva. Mas ele falou isso, me lembra muito mesmo, quando eu estudava na adolescência, o professor que mantinha aquilo ali, ó, quadradão, você não presta atenção, você dispersa. É aí que a gente perde para tecnologia, perde para o celular, perde para o amiguinho. Mas quando o professor traz para o dia a dia, dá um exemplo do que você está vivendo, seja em casa, seja na atualidade, guerra, você fala, peraí, se eu posso aplicar na minha vida. É diferente, faz diferença. Total. Exemplos
práticos, né? Práticos, exato. Você consegue se visualizar ali, né? É totalmente diferente. Ele começou a falar, eu comecei a imaginar na época que eu tava no colégio, era exatamente assim. Quando era uma coisa muito quadrado, o ensino ali era aquilo, a maior parte dispersava. Uns dormia, outros estavam conversando. Quando o professor trazia essa essência de mostrar o que era aplicado no dia a dia, era totalmente diferente. Eu falo que eu tô pensando aqui porque a gente tem esse desafio em todas as áreas, né? Sim, exato. Esse desafio, Exato. eu penso, claro, pra mim até, entre aspas, mais fácil com temas assim, mas tem desafios que tem apostila, os conteudistas, que ele tem Exato, conteúdo pra exato. passar. E é um desafio porque também tem aplicações diárias, eles têm que trazer essa realidade. Ó, eu digo que depois da pandemia, professor, eu admiro muito mais. Ainda mais, né? Com porque certeza. é um desafio tremendo. E foi essa esses dias questão aí, o dia dos professores, né? Toda a nossa, Sim, verdade. nossa gratidão a todos os professores, a todos os É, mestres, beijo né? pra minha mãe, que é professora. Professora, Beijo, isso aí, minha mãe. sogra também é professora, enfim, todos os professores sintam-se abraçados aí. Agora, importante a gente falar, a gente está falando desse aspecto cristão, que é fantástico, que é um grande diferencial, mas é importante destacar também, né, a qualidade do ensino pedagógico da escola e tal, até porque os resultados estão aí, né? Eu vou falar uma coisa que eu tenho falado para os pais em atendimento. Falei para vários pais hoje, tenho falado durante todos os dias agora nessa campanha de matrícula. Nós estamos no melhor ano do Colégio Água Viva no tema excelência acadêmica. Porque não adianta você ser um colégio cristão se você não tem uma excelência acadêmica. Porque o pai vai colocar um filho para ser estudado. Senão ele leva só para a igreja. Então, por mais que tenha um princípio confessional que dá um pouco de tranquilidade ao pai, o objetivo principal do Colégio Água Viva é educar seu filho. Ele vai entrar lá com 2 anos de idade para ter uma formação com 17 anos para poder prestar um vestibular ou para ver o que vai acontecer com ele na vida. Então, hoje, Marcos, a gente pode falar que o Colégio Água Viva está numa excelência acadêmica, que está sendo um ano, não vou falar de zero de evasão, porque isso é impossível, mas do menor número de alunos saindo do nosso colégio em relação à parte pedagógica. Os nossos professores são muito bons. As coordenadoras fazem um trabalho impecável. O nosso diretor, ele tem 33 anos só de Mackenzie, 50 anos de educação. A gente trouxe uma sumidade para o nosso colégio, para poder mostrar o quê? Para poder mostrar o quanto o Colégio Água Viva prioriza essa parte educacional. O sistema Uno de ensino, igual o pastor Juba falou, é o sistema mais tecnológico dos sistemas que tem hoje. Você usar a plataforma digital dele, para o aluno que quer estudar, ele vai se deleitar. Com tanta coisa, com tantos simulados, com tantas situações que eles possam fazer. Então, hoje o Colégio Água Viva, é um colégio cristão, confessional, mas é puxado. O cara vai passar por ali. Não. Vou botar no Muito colégio. bom. Em relação a colégios tradicionais de Marília. Sim. Né? É lógico que quando a gente fala do nosso colégio, a gente costuma falar bem, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós somos o melhor colégio hoje. Nós estamos acertando de tal maneira tudo aquilo que nós temos plantado, que hoje o Água Viva está numa expansão que raramente vai parar daqui para frente. Que já são 27, hein? 27. Inclusive, o terceirão do ano passado foi 100% de aprovação. E o terceirão desse ano, que começou agora, já tem 2 aprovados em medicina. Ó, spoiler. Foi... Quero saber do Felipe. Quero saber do Felipe. Como é que ele vai bem, vai. Ó, o Felipe é um exemplo. Você tem um exemplo perto. Sensacional, aluno. Vai bem. E é interessante isso que eles estão falando, que a gente estava conversando aqui em off, né, sobre o lema de vocês, de construindo valores para um futuro de excelência. E é exatamente o que vocês falaram de formas diferentes, mas vocês falaram a mesma coisa. Um de construir ali a imagem cristã aos poucos, o outro de construindo a educação aos poucos. Então é exatamente isso, né? O lema não é só por dizer, né, o lema de vocês realmente vivem isso. Eu vou falar uma coisa para vocês que me vem na cabeça agora, mas tem a ver. Construindo valores para um futuro de excelência é igual a prosperidade integral. Nós estamos formando alunos para serem prósperos. Moisés, o que é prosperidade integral? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, a construção é algo que vem, é um processo. Nós estamos construindo. E não para, não cessa. Nós estamos sempre melhorando, sempre construindo valores. É algo que nós não abrimos mão, que são os nossos princípios, são aquilo que a gente crê, é aquilo que a gente se apega para ser a nossa base, para ser a nossa sustentação. Para um futuro, futuro do quê? Excelência, excelência em sentido amplo. Excelência acadêmica, excelência no caráter,
Que aí entra a prosperidade integral. O nosso aluno com 17 anos, a hora que sai do colégio, ele é diferenciado. Porque ele está preparado não só para prestar as melhores faculdades, mas ele está preparado para ser um homem e ser uma mulher. Digno, formação de caráter, prontos para uma sociedade que não é fácil para ele poder ter daqui para frente. E as coisas estão mudando, Marcos. Na minha época, eu não sei se na tua, a gente estudava para passar em vestibular. Não está bem assim. Não está bem assim. Hoje o pai se preocupa que o filho faça uma escola pública, até se preocupa, mas já tirou o pé. Hoje ele quer formar o filho para ser talvez um bom empresário, para ser uma pessoa, para ser um influencer digital, por exemplo, hoje. Mudou Para muito, poder né? prosperar, mudou. Então aquela coisa tradicional de faculdade, existe ainda essa força. Mas hoje o pai quer uma formação integral do filho, porque a preocupação é o que vai ser meu filho lá na frente. É legal você falar essa questão da prosperidade, que é algo que as pessoas não é todo mundo que consegue interpretar isso de uma maneira correta, né? Quando a gente fala em prosperidade, não é o aspecto material, o aspecto financeiro, né? Mas são todos os aspectos da vida, inclusive nos momentos de dificuldade, você passar saber lidar com isso, é ser próspero na vida, né? No relacionamento com as pessoas. Sim. Eu vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Prosperidade é você chegar no final da tua vida com todas as áreas da tua vida equilibrada, inclusive a financeira. Então a prosperidade, hoje as pessoas utilizam muito para falar que para você ser próspero, você tem que ter dinheiro. Não, não é. Mas o dinheiro também faz parte. Se você tiver uma vida equilibrada, o dinheiro é consequência. Da maneira como você trabalha, da maneira da excelência que você faz, o dinheiro aparece. E se você souber aplicar, guardar, você vai ser próspero. O próximo não significa que você vai ser milionário, mas significa que você vai ter uma vida tranquila. E a gente costuma falar, como exemplo, né? Existia uma corrida na Grécia antigamente, que a pessoa tinha que competir, tinha obstáculos, e não bastava você passar pelos obstáculos e chegar em primeiro. Você tinha que levar uma tocha e essa tocha tinha que chegar acesa. Se ela não chegar acesa, só que para o cara chegar em primeiro, com a tocha acesa e passando nos obstáculos, é como se fosse um rally de regularidade. Se fosse de 0 a 100, igual o Usain Bolt, que leva 9 segundos, esse cara vai levar uns 50 segundos para chegar em primeiro. Mas ia ventar muito na tocha. Ia ventar, ia dar certo. Só que leva 50 segundos. E a gente usa a comparação para falar que a prosperidade integral é isso. Porque a outra prosperidade que o mundo prega, que as pessoas pregam, que vão ganhar dinheiro, você tem que ser próspero, é o Usain Bolt, é a corrida de 100 metros rasos. Às vezes, em 9 segundos, você vai alcançar a tua prosperidade financeira. Só que você vai passar por cima de tudo. Vai correr muito rápido, você vai esquecer todas as áreas, você vai esquecer família, você vai esquecer a tua fé, talvez a tua espiritualidade, você vai esquecer teus filhos, você vai esquecer valores importantes que você tem, porque você está buscando rapidamente essa seção financeira. E às vezes não, a prosperidade que nós queremos, ou aquilo que talvez Deus quer para o nosso coração é isso. Não, você pode ser próximo, mas talvez não vai demorar, porque você tem outras áreas para cuidar. Então você tem que chegar em primeiro, mas não nessa corrida. Né? Não é uma outra corrida, que é passar no obstáculo e chegar ao final da vida com a tocha acesa. Quantas pessoas são prósperas financeiramente hoje, com 50, 60 anos, estão com a vida arrebentada? Não tem família, não tem filhos, são bens, são pessoas de bem na parte financeira, mas todas as outras áreas destruídas. Então não dá para você construir todas, não dá para você construir todas essas áreas no final da tua vida num tempo rápido. Então prosperidade é isso. E é o aí equilíbrio, né? É o equilíbrio de tudo. Não, e aí que eu falei que entra um diferencial, e não é porque é a minha parte, porque tem outras pessoas que fazem isso tão bem lá, né? Outros professores, outros cristãos, o próprio nosso diretor também é pastor, mas assim, é o que eu falo que entra um diferencial do Água Viva, que não adianta também você trabalhar o aluno se o cara tá com a família arrebentada lá. É isso aí. E aí a gente vai trabalhar princípios e valores. É o que mais acontece, é o que mais tem. Acontece um monte. Então a gente também, Marcos. A gente vai trabalhar com o aluno querendo botar um monte de princípios, valores, mas a família está arrebentada. E qual tem sido o papel do colégio nesse aspecto? Existe essa aproximação da família? Existe. A gente fala assim para os pais, fala, pai, primeiro, Deus tem que estar acima de tudo, a nossa visão. Só que existe um triângulo que eu acho fundamental para poder dar certo. Tem que ter uma igreja que nós consideramos fundamental na vida de uma família estruturada e um colégio estruturado, de preferência confessional. Por que acontece? Se a pessoa tem Deus, frequenta uma igreja,
cuida da sua fé, cuida da tua espiritualidade, e a família está estruturada e está num bom colégio, o pai está fazendo o papel dele. Só que o que está acontecendo hoje? Hoje tem muitos pais que estão com a família arrebentada, não estão bem. Muitas vezes estão longe de Deus. Só que buscam no colégio uma solução para a família deles, é onde a gente entra. Eu sei que não é o nosso papel principal, mas a gente acaba sendo um alento na vida dessa família, minimizando esse impacto ruim e dessas dores que essas famílias têm enfrentado. Pelo menos para redirecionar, né? E não só redireciona, para dar um apoio emocional e Sim. espiritual. Aí entra o Juba, entra o capelão. Né? Morreu alguém da família, nós estamos lá no velório. Tá, foi lá no hospital, né, Juba? Você foi lá Hoje mesmo visitar. hoje eu tive 2 famílias que eu fui visitar no hospital. E aí você chega lá, tá no... Porque é interessante isso, né? Antigamente você pensava em pais, tá? Agora eu trabalho com geração de pais que são mais novos do que eu. E uma geração de pais que vem dessa geração que às vezes a gente critica ou fala, uma geração que veio mais de shopping center, uma geração mimimi, uma geração mais eu não vou falar Ele mais quer falar Nutella, mas não quer falar. Você não quer falar, tudo bem. Eu não quero falar No isso, podcast tem que falar, você tá na rede. Mas é interessante isso. A gente está trabalhando com uma geração que está vendo quebrada. Quebrada. E aí entra esse suporte, porque quando você pega os alunos, você pega o ensino médio ou você pega o integral, eles passam muitas horas, muito tempo na escola. Muito tempo na escola. E se esse local não for um local de influência positiva, de influência séria, de influência de valores e princípios, e eu falo cristãos porque a gente puxa mais valores e princípios corretos diante de uma sociedade imoral ou amoral, sem moral. Gente, isso vai quebrar um país. Isso vai quebrar um país. Então é muito interessante, porque lá a gente trabalha sério com os nossos valores e princípios. Inclusive, esse tempo atrás a gente teve uma situação de professor pedir perdão para pai. Não, eu errei e tal, e pedi perdão. A gente trabalha isso. Errou, pede perdão. Humildade. Vamos acertar. Um pede perdão pro outro, conversa aqui, conversa ali, bota frente a frente. Não é um negócio que vai... Não, nós vamos tratar o assunto. Isso amadurece um ser humano. Isso amadurece um ser humano. E aí você traz a família, você traz mãe com A mãe. gente tá falando de família, eu quero lembrar que tem um evento especial lá, que é a festa da família, né? Que foi agora recente, Foi inclusive, agora. né? Espetacular. É a festa. É a festa, né, É a Moisés? festa. Aí é confraternização. É demais. Aí é comemoração. Como que é? Não É conheço. assim, a gente faz uma festa com a apresentação das crianças. Então tem cada horário tem uma apresentação diferente, porque nós podemos fazer no mesmo horário que o colégio Água Viva também não cabe todo mundo lá dentro. Um ginásio grande para 700 pessoas sentadas na arquibancada e tudo. Então a gente faz uma festa com vários quiosques, com vários trailers de lanche, com várias brincadeiras com crianças, com vários infláveis, apresentação, onde a gente chama toda a família. É o dia que toda a família se reúne dentro do Colégio Água Viva, que começa às 4 da tarde e vai até às 10 da noite. Então a gente prepara todo esse período para os pais visitarem e confraternizarem conosco, onde a gente senta, come, toma alguma coisa, conversa, joga conversa fiada. E é um período importantíssimo para nós. E o que me chama a atenção é a receptividade das pessoas para essa festa, né, da família. Que você vê que vai avó, Eles vai querem. avô, vai tia, vai todo mundo, cara. Vai todo mundo, eles gostam. Porque o filho chama, Marcos. O filho chama. O filho fala, pai, eu preciso que você vá. Dia dos Pais, eu vou contar um evento que aconteceu, não sei se o Juba lembra, foi lá no Esmeralda Shopping, inclusive. Sim. Nós fechamos as 3 salas do shopping para poder falar sobre assistir o Rei Rei Leão, Rei Leão. para poder falar sobre identidade paterna. Mas o que foi aquilo? Teve mãe e as mães coruja, né, cara? Que esse era o dia de pai, figura masculina homem, e o filho ou a filha. Mas a mãe queria ir. Falei, mãe, segura. Né? Por quê? Porque a gente levou os pais. Você tem que ver que coisa. E aí os pais, que costumam muitas vezes não sair com seus filhos, foram com o filho no shopping. Assistir um filho junto com o filho. Então foi algo maravilhoso. Então essas confraternizações, não festa de família, dia dos pais, dia das mães, Páscoa. O pai vê, a gente vê, mostra o sacrifício de Jesus na cruz, o que significa isso, os filhos participando na encenação, é muito bacana. Então a gente começa a mostrar para eles a importância que tem de eles estarem juntos conosco nesse processo que o colégio tem. E é isso que é interessante, você falou desse acolhimento, porque até mesmo esse grupo de sexta-feira que eu comecei lá no colégio, que a gente foi para lá, eu ficava pensando, puxa, eles passam a semana inteira no colégio. O ensino médio, pelo novo ensino médio, passa não só a semana inteira pela manhã, mas terça e quinta tem aula até 5:30 da tarde.
Eles saem 5h30. Eu vou chamar os caras para vir. Eu falei, os caras sexta-feira vão voltar pro colégio, mas voltam. Ô, Ju, E cada sexta-feira não para de crescer. Cada sexta-feira tem mais. Cada sexta-feira tem mais. Eu tenho visto as imagens e estou impressionado. Porque eles... Você não sabe. Eu vou te contar uma novidade que você não sabe. Você vai ficar sabendo aqui agora no podcast. Jesus, olha aí, bombástico. Peraí, segura agora. Eu atendi hoje um pai novo, cujo filho foi na célula na sexta-feira e não é aluno nosso, querendo matricular no colégio. Aí, ó. Não foi o colégio que levou. Por causa da célula, a célula de sexta-feira a levou... filha gostou, conheceu a estrutura do colégio, gostou da célula e o pai foi hoje para matricular o filho no colégio. É É o isso. garoto propaganda. É isso, gente. É isso. Não, mas O Gavi vai tirar o patrocínio do podcast. Hoje tem conversa. Mas Nada. se tirar, vocês não vão ficar sabendo. Então tem que aparecer aqui pra gente contar essas coisas que acontecem. Gente, Mas, tem viu, Marcos, sido- o colégio ele não é só bênção na vida dos pais. Ele é bênção para toda a comunidade. Várias igrejas a gente empresta ajuda para poder ser um local de bênção na vida. Então, por exemplo, tem formatura de jiu-jitsu, colação de grau de jiu-jitsu que as pessoas fazem lá dentro. As outras igrejas que precisam de um espaço. Em relação a pessoas carentes de favela, que precisam de um lugar para nadar. A gente quer, às vezes, no sábado, as pessoas irem lá que não costumam ir. Então, o Colégio Água Viva, ele está aberto. Pra Lógico, comunidade, dentro A comunidade. Dentro da Inclusive, da nesse organização. ano, no ano passado, nós fizemos a festa. A gente tem um projeto social no Argolo Ferrão e nós fizemos um final de ano, a festa de final de ano lá. Eram 60 crianças e cada criança podia convidar 2 adultos. Eles passaram um dia no colégio e no final teve um churrasco para 180 pessoas no Colégio Água Sabe o Viva. que é legal? Isso é para provar e comprovar realmente, né, que não é só no papel, né? Sim. Isso. E esse ano eles têm um projeto Cover É Night. praticar aquilo que você está ensinando, né? Os alunos têm um projeto Cover Night da matéria de inglês. Inclusive, é outra coisa que eu falo que eu elogio o colégio. Minha filha tem 14 anos e tá voando no inglês. Voando. É impressionante. Eu sei que o menino fala muito bem o espanhol, né? Meu filho é uma figura. Mas é isso, minha filha tá voando no inglês. E eles têm um projeto, uma Cover Night, que eles apresentam em inglês, cantam em inglês e tal. E esse Cover Night pegou a doação, né, de alimento não perecível e nós levamos para esse projeto no Argolo Ferrão. Então, assim, você vê que é algo que realmente não é na fala, não é na teoria, é na prática. Os valores e princípios cristãos desenvolvidos na prática. Olha só, aqui nós estamos num time que parece mãe de noiva, né? Gosta de uma conversa. Então é o seguinte. Se deixar, a gente vai. Então é o seguinte, você tem alguma colocação? Fique à vontade que a gente está para encerrar. Eu vou deixar você. Não, eu tô surpresa aqui com toda essa estrutura, tudo que eles oferecem. Para a gente finalizar, então, eu queria falar um pouco de um assunto que eu acho de extrema importância, que são assim, como vocês têm lidado aí com eventuais bullying, essa coisa toda que acaba muitas vezes pegando na escola e mais do que lidar com o bullying, prevenir o bullying. É possível? No ano passado nós fizemos uma campanha, Stop Bullying, né? Mas isso é muito sério. E realmente quando se fala assim, prevenir é muito delicado. O que a gente tem que falar assim, e é difícil falar porque eu nem posso citar casos, mas assim, a gente tem, como qualquer escola, né? Não pensa que a gente falou tudo aqui, não tem os problemas, tem um monte. Não, tem gente, onde tem gente. Tem um monte de situação. Mas o que me impressiona é que cada história, cada situação, inclusive situações dificílimas, que eu olho e falo, meu Jesus, como que eu vou sair dessa? As respostas têm sido super positivas, super positivas. Mas eu tenho lidado com a situação e coisa nova também, a questão da depressão e depressão infantil, não só depressão na adolescência, crianças com essa sintomas de depressão e até mesmo com depressões seríssimas, e a gente tem conversado, e aí muitas ou algumas que a gente tem direcionado, tem visto essa questão do bullying, porque envolve identidade, Sim. envolve autoestima e tudo mais. Então uma coisa que é muito interessante com relação à prevenção é o que a gente falou, é trabalhar a identidade. A gente trabalha muito forte com a identidade, porque se você sabe quem você é, se você sabe quem você é na essência, não é algo de fora que vai te derrubar. Agora, é claro, a gente está lidando com crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Eu até fiz essa pergunta pelo seguinte, porque eu imagino e sempre pensei que quando você começa a estruturar essa criança com bons valores, né, a tendência é diminuir, né, esse tipo de situação. Porque ela começa a ter um respeito e um amor pelo próximo, né? Mas a gente tem, infelizmente tem. Talvez, é o que eu falo, quando eu vejo outras escolas, e aqui eu não quero falar, mas
Quando eu vejo, porque assim, muitos alunos chegam das outras escolas. Quando eles contam, eu fico falando assim, puxa vida, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa melhorar isso, a gente tem... Eu fico pegando no pé deles e a gente tem então, visto melhoras. Mas quando eu ouço as outras, ou quando eu dou palestras em algumas escolas, eu tenho algumas palestras que eu trabalho com drogadição, principalmente escolha, vocação, sexualidade, e quando eu vejo que tá muito, muito melhor. Aí não é propaganda mas é verdade. Não, é fato. É verdade, é fato. Aí eu vejo o quanto a gente está à frente nesse sentido. Muito melhor. Por isso que quando Moisés fala, e aí eu endosso, que é a melhor escola de Marília, eu afirmo, é a melhor escola de Marília. E o que eu quero encerrar aqui falando é o seguinte, que se você quer que o seu filho estude no Água Viva, corra, porque o Moisés já deu uma letra inicial e falou assim, esse é o ano, né? Esse é o ano. Esse é o ano. É o ano de plantar, para poder colher, para poder ficar o restante. Deixa eu dar Ou hora para aumentar a reforma, fazer mais... Eu ia falar isso. Não, eu não quero dar spoiler para vocês também aqui, mas nós estamos desenhando um novo projeto. Algo muito maior do que aquilo. Mas não é algo que vai ser executado agora. Sim. Mas o projeto vai ser desenhado agora. Não, desenhado não. Começou a ser desenhado no começo do ano. A arquiteta já preparou, já fizemos toda a topografia do Colégio Água Viva. Não é simples. Leva um ano para ser desenhado, mas já está pronto. Aliás, Marcos, na hora que você quiser aqui, a gente apresenta o projeto para você. Eu acredito que até no mês que vem vai estar pronto um novo projeto do Colégio Água Viva. Já fica convidado. Que é algo para aí sim a gente poder crescer. E aí é um planejamento que a gente quer para o Água Viva daqui a 15 anos. Porque se for pensar o que nós temos no Água Viva hoje, no ano que vem, é o limite. Aí o que eu posso fazer é ter manutenção. O que está ali continua, mas eu não consigo expandir. Então nessa expansão vai ter que ter um projeto novo. Então realmente, pode ser que demore 2, 3, 4 anos para ser executado ou até mais. Entretanto, até ser executado, quem não for fazer sua matrícula... Não é a hora, hein? Vem com a gente. Quero agradecer demais vocês pela presença aqui, uma alegria, uma honra. Uma aula, né? Uma aula, né? Muito legal. E a gente ficou por dentro aqui. Espero que você que está acompanhando aí em casa, se pegou aí no meio para frente, perdeu muito, se pegou no comecinho, vale a pena ver 2, 3 vezes para assimilar, porque realmente foi uma aula que a gente teve aqui sobre educação, sobre a importância dos valores cristãos na vida, não só do seu filho, mas na sua também, né? Então, Colégio Água Viva, matrículas abertas e um detalhe, esse é o ano para o seu filho entrar no Água Viva. Eu fiquei com isso na cabeça agora. Então, se você ficou também, já corre lá, já agenda, já vai lá amanhã. O Moisésão está lá sentado fazendo sua matrícula. Não perde a oportunidade, não. Juba, obrigado pela presença, viu? Imagina, eu que agradeço. Sempre uma honra. Moisés, obrigado pela presença e pelo apoio sempre. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado pela parceria de vocês e vamos estar junto aí. Tem muita coisa junto aí em comum, né? Isso aí, com certeza. Vamos, com a graça de Deus. O nosso Hoje Tem Conversa fica por aqui, mas não antes de a gente se despedir também da nossa linha de patrocinadores, que Muito patrocinador. E lembrando que você vai ter que correr depois lá da matrícula, que tá acabando também, pra você comprar a sua casa. Ela lá no meu... Ia lá na área, é nossa área lá. Zona Leste, Zona Leste, Juba, Zona Leste, ZL. Ali na Bartolomeu Viúdes, ali aquela região. Tá em casa. Ele falou que tá interessado, Quero que ele mora lá. Quero ser vizinho do Pastor Juba. Pode ir lá, tem Viúdes, Viúdes e Biúdes. Só chegar, são as 3 ruas, eu tô ali no meio. Coisa boa. Lugar abençoado. Tem entrada facilitada, preço acessível, financiamento pela Caixa Federal, aí pelo novo programa da Minha Casa Minha Vida. Então, se você quiser, acessa lá www.meubosquedosips.com.br ou, se preferir, liga para algum corretor de confiança e pede para apresentar o projeto que a BR7 aí tem para vocês. Esmeralda Shopping, 19 anos em Marília. Não perca a oportunidade. Hoje é quarta-feira, corre para lá. Dá tempo ainda? Dá tempo. Então, até as 22. Então corre, porque hoje tem o Quartou no Esmeralda, com descontos incríveis na praça de alimentação. De repente você escolhe um prato, ganha 2. Ou leva 2, né? Não ganha 2, ganha mais um. O cara falou ganha mais 2, ganha mais um. Em alguns produtos até 70% de desconto. Então não perca. Quartou no Esmeralda Shopping. Com a gente também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, do professor Marcelo Rodrigues. Oral Sim Implantes, ligue 99907-2707 e agende uma avaliação. Também conosco a Casa Viva Melhor, do meu amigão Alexandre, a Vitória, a Fátima. Um abraço para toda a equipe da Casa Viva Melhor, ali na Avenida Pedro de Toledo. Precisa de um colchão para dormir bem e viver melhor? Procure a equipe
da Casa Viva Melhor. Também com a gente, a Ventilador e Casa, na Avenida República. Não passe calor, passe na Ventilador e Casa. Parece um chavão, mas é verdade. Você tem que aproveitar, porque lá você tem ventiladores de todos os tipos, inclusive o Silvão tá ousado e tem ar-condicionado também. Então não perca a oportunidade ali na Avenida República, quase esquina com a José Bonifácio. Também conosco a Cliniprev de Marília, do Sistema Prever. A Cliniprev, uma clínica fantástica lá na Tomé de Souza, na Zona Sul. Gente, lá você tem tudo. Tem psicólogo, tem nutricionista, médicos, dentistas. Tudo que você precisa você vai encontrar lá. E se você tem o plano Prever, você tem um descontão, vai pagar muito baratinho. Mas para você que também não tem, você tem uma condição especial, pode dividir em até 3 vezes. Entre em contato com a Cliniprev, atendendo não só a Zona Sul, mas como toda a nossa cidade. Falei demais? Pouquinho só. Então tô indo embora. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigadão pela presença. Tchau, até a próxima. Abraço para todo mundo. Quarta que vem tem mais. Hoje tem conversa. Hoje teve acabou, bastante. Né? Essa acabou. Acabou. Foi demais já, né? Nós estamos igual mãe de noiva mesmo, né? Vamos embora. Tchau. Muito bom.